Senhoras e senhores, estamos no ar com Ponto Fora da Curva Podcast, onde o conhecimento vira entretenimento. E é isso aí, bora pra frente. Nosso convidado de hoje é o famoso Chaplin cearense, Apolinário. E Apolo, bem-vindo, cara. Pronto. Eu não disse a você que eu ia dizer que era Chaplin cearense? Pronto. Vulgo Apolo. É, por aí. Né? É. Cara, Apolo, eu não vou te dizer logo obrigado por ter vindo, porque senão a gente já tá praticamente finalizando. Né? Vamos iniciar. O teu trabalho está sendo muito reconhecido hoje, né? Mas no início foi meio sofrido, né? Contextualizando aqui a história do Chaplin, né? Por que eu resolvi te convidar? Além de eu te conhecer, lógico, e conhecer o teu trabalho. Porque quem fez curso técnico no Senai, Sim. é praticamente de lei alguns verem aquele vídeo do Charlie Chaplin, né? É. E assim, toda vez que alguém faz aqui, Modernos, né? Tempos Modernos, o nome do filme, quem não conhece pode assistir Tempos Modernos, revive. Então, quando alguém vê o Apolo e é alguém da indústria, principalmente da indústria, né? Que vê o teu trabalho, que passa a ver hoje, a gente vai falar aqui um pouco do seu websérie, né? Websérie ou cinema mesmo? É uma websérie, a gente também vamos falar do curta, né? Vamos falar do trabalho, vamos bater um bate-papo aqui. Fazer um bate-papo legal. Mas isso que eu tô dizendo, quem vê o teu trabalho, eu tenho certeza, cara, que quem passa ali, vê o Chaplin, quem assiste ali os teus vídeos, a websérie, quem te segue ali no Instagram, o cara revive. Eu não sei se você já parou, eu acho que daqui pra frente pode até parar pra analisar. Quando você tá, por exemplo, na rua, quem são as pessoas que te procuram pra tirar foto? Né? Com certeza pode ver que tem alguém ali da indústria, ou já tem uma pessoa que é muito fã do Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, eu chamo de Charlie, é isso? Charlotte, Chaplin, tudo tá valendo. Aí, assim, o que tu fala é verdadeira, é uma verdade, porque o Chaplin, os tempos modernos ressalta dentro da obra chapliniana, né? Assim, sim. Você abre um livro da 7ª série, você vai ter lá um Chaplin, quando vai estudar o Fordismo, né? A linha de montagem, exato, essa coisa a participação dele, né? A contribuição no mundo 1.0, né? Quando vai se estudar a Revolução Industrial, e principalmente, sobretudo a linha de montagem, aquela imagem é a que ilustra ilustra todos os livros de 7º ano, você vai ter aquela imagem. E o Senai é mais do que óbvio passar esse filme, é um filme quase que obrigatório para... É lei praticamente, né? Assim, e essa questão do reconhecimento do público para com a figura do Chaplin, do Carlitos, né? Chaplin é a pessoa, Carlitos é esse personagem. Mas por tão forte que é o personagem... Chaplin é a pessoa? Chaplin é a pessoa. Charles Spencer Chaplin. Esse cara é o sujeito, né? Ah, tá. E o personagem lá? E o personagem é o vagabundo, é o Carlitos, né? Pronto. Aí, só que acontece com a obra do Chaplin é que personagem e persona se confundiram. E aí hoje você fala Charlie Chaplin, você tem a cara... Exatamente, eu não sabia. Você vem a memória do chapéu, da bengala, do bigode e tal, do corpo frenético. Mas... E aí, por exemplo, tanto se confunde... Como Frankenstein é a coisa? É mais ou menos isso, né? Porque que Frankenstein era o doutor. A coisa é o monstro. O sujeito lá, renascido, né? Exato. É por aí. É mais ou menos nessa mesma lógica. E quando as pessoas veem essa figura do Carlitos, elas... o Chaplin e tal. E aí tem essa coisa, dessa identificação com a indústria, com as pessoas da indústria, esse público da indústria, que vive a indústria diariamente, e tem uma memória afetiva. Né? Existe uma memória afetiva. O Chaplin, nesses 15 anos de trajetória do Chaplin cearense, ele vai encantando as pessoas por alguns aspectos. Esse público mais
com uma maior idade, mais maduro, né? Maduro, Um público você mais... vai ter uma memória afetiva, né? Porque viram Chaplin no festival Charlie Chaplin na TV, passava depois do Fantástico. Exato, e tudo. exato. Você Quem tem acompanhou, né? Quem é da você- geração X, Y, né? essas gerações eu não entendo não, mas é por aí, né? aí essa... Tá, de 70, 80, É. 90. E aí você tem uma memória afetiva, sabe? Enraizada nesse público. E aí quando eles veem o personagem, essa coisa, o Chaplin, tudo. E os mais novos têm um espanto da pantomima, né? Desse sujeito. Hoje, por exemplo, hoje, Que porra é pandomima? pantomima é a arte de falar com o corpo, sabe? Eu não sabia que isso tinha... Pantomima e mímica, a gente pode entender como sendo a mesma coisa, porém tem suas diferenças, assim, é um pouco diferente. Pois né? E diga, principalmente, tô bugado agora. pronto, Da mímica, sim, né? É. Que é o mais convencional. Justo. E a pantomima chapliniana, ela tem uma característica, dentro dos 15 anos de trajetória como artista de rua, quando eu me assumo como artista de rua e vou começar a desenvolver a minha pesquisa com o universo chapliniano, eu vou identificar essa pantomima chapliniana, que é diferente da mímica. Por exemplo, da tradição mímica, né? Envolve mais coisas, é mais complexa. Não é que seja mais complexa, é porque ela vai carregar aspectos técnicos e estéticos do cinema mudo. Então é literalmente viver um cinema mudo. Literalmente viver um cinema mudo. Por mais que o Chaplin veio do teatro, né? O Chaplin era um artista de teatro que trabalhava muito a mímica, trabalhava muito a pantomima. Só que quando ele vai fazer cinema, essa pantomima dele ganha novos elementos. Por exemplo, quando você mencionou logo no início agora o Tempos Modernos, naquela fábrica, você vê o frenesi, né? E aí, esse frenesi que ele imprime no personagem Carlitos, dialoga perfeitamente com os aspectos técnicos e estéticos do cinema mudo. Por exemplo, hoje em dia, quando nós vamos para um cinema, a gente vê 24 quadros por segundo. A gente entra no cinema, senta na poltrona, e lá naquela tela você vê 24 frames por segundo, não é isso? Ou seja, são 24 fotos que a cada segundo aquelas fotos vão passando e a gente vai ter a ilusão do movimento. No cinema mudo era diferente. No cinema mudo você não tinha essa constância de 24 quadros por segundo. Ora você tinha 16, ora você tinha 18, depois você ia para 26, depois você ia para 24. E aí essa ilusão do cinema mudo ser uma acelerado, hora acelera, hora desacelera, ela vem justamente desse aspecto. Porque você não tinha um padrão, você não tinha como ter uma reprodução, uma captação e uma reprodução linear, contínua, como você tem hoje. Hoje você capta e você capta em 24, 29, em 60 frames, você capta do jeito que você quiser. Lá, naquela época você tinha uma limitação técnica que acaba por se transformar numa característica estética. Quando você vê, eu quero dar uma estética aqui, por exemplo, ou no início do nosso bate-papo aqui, eu vou fazer como se fosse um cinema mudo e tal. Aí uma das coisas que nós poderíamos colocar, por exemplo, se os editores aqui, né, vão poder colocar no início do nosso bate-papo, algumas características. Aquela introdução, aquela entrada preto e branco. Uma entrada em preto e branco e dá uma descontinuidade nos frames. Hora vai ser apressado, hora vai ser lento, tal. Isso é uma das características técnicas. Não só o preto e branco. O preto e branco é marcante, mas existe, para além do preto e branco, outras características do cinema mudo. E aí o Chaplin, ele vai ser uma figura decisiva na criação dessa linguagem cinematográfica. E a pantomima dele vai traduzir muito isso. Tá? Nós tínhamos, por exemplo, na época do cinema mudo, outros atores tão bons quanto o Chaplin. Tem um sujeito chamado Button Kilton, que é o Homem Gelo. A característica dele era que ele se envolvia em determinadas situações, aí acontecia qualquer coisa e a tela fechava nele e a face dele era estática. Ele não ficava nem feliz, nem triste e tal. Acontecesse o que fosse, tá pegando fogo. Ele não fica com medo. Aí se chamou-se de Homem Gelo. E é um ator maravilhoso, o Button Kilton.
Porém, esse personagem do Buster Keaton não tinha o frenesi para dialogar com essas características do cinema mudo. O do Chaplin não. O corpo do Chaplin dialogou muito com isso, sabe? E aí você vê, por exemplo, hoje em dia, o Chaplin nos livros do 7º ano e você não vê o Buster Keaton. Você vê... Porque ele falou de um contexto... Ele foi muito geral, ele conseguiu fazer tudo. A movimentação dele, essa pandomímica aí que você tá falando. Sim. Porque qual é o grande diferencial hoje do Carlito, né? Um exemplo. É o andar. Sim. É muito característico dele. Você não vê mais nenhum personagem mundo afora andando do jeito que ele anda. Assim, você... Aí cada personagem mas cada personagem vai andar do jeito que o personagem anda. Por exemplo, você não vê, por exemplo, ninguém andando como o Kiko, por exemplo, né? Com a bochecha. Não só com a bochecha, mas a percepção do baixo corpo, né? A gente tem, pra criação do personagem, didaticamente, a gente pode dividir o nosso corpo em três partes, que é a máscara, né? O médio corpo e o baixo corpo. Do umbigo para baixo é o baixo corpo. E aí, por exemplo, quando o Chaplin abre os pés a 90 graus, o Kiko fecha os pés a 90 graus. E empina a bunda mais ou menos assim, e aí anda meio... Vê se tu se recorda do Kiko não é que eu me recordo, é que como eu não tenho a ótica disso, eu nunca observei. Pois é, mas aí a criação passa pela criação do personagem. Passa pela criação do personagem, mas se torna mais comum você dobrar 90 graus do que você abrir 90 graus. Sim. Então, quem que vai expor mais, quem que vai estar mais visível é quem tá aberto, não quem tá fechado. E sem contar que o personagem do Kiko, não sei se era por conta da altura dele, por conta do vestuário também, que é uma característica do personagem, de cada personagem. Então isso não desfocava muito ali, mas até um tempo atrás eu não sabia que a bochecha era ele que inchava a boca. Então assim, não sei, eu, leigo, falando... Eu assisto pra me ver lá a parte da comédia. Mas eu não tinha ótica. Agora que você tá me falando, agora você é obrigado a observar. Mas essa questão, a gente tem que, quando vai assistir qualquer coisa, a gente tem que assistir pra se divertir. Quem tem que se preocupar com essas coisas é o ator. É quem tá fazendo. Então, quem tá mas produzindo. Quem tem a ótica disso já sabe. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Nunca prestei atenção nisso. Mas, por exemplo, eu não entendo nada de música. Mas uma coisa é eu escutar música, pá, de boa, mas eu tenho um amigo chamado Daniel Oliveira, que ele escuta a música e ele traduz a música pra mim. Eu tô escutando, mas eu não entendo nada, absolutamente nada. Eu tenho um ouvido péssimo pra música. Mas aí quando eu tô escutando música com ele, isso aqui, é diminuto, isso aqui tá aqui por causa disso e tal. Inclusive foi o Daniel que fez a trilha sonora original do curta, que nós lançamos agora nas comemorações do aniversário do Chaplin. Foi comemorado agora de 16 de abril. Nós fizemos o lançamento do curta, o filme do Chaplin, lá no Cine São Luís. E foi um momento muito bacana, foi muito bom. Tivemos uma comemoração no Sesc Fortaleza, ali, que fica perto do mercado ali, né? E no dia 19 nós fizemos o lançamento do curta lá no São Luís. Foi muito bom. E eu aí, vi lá, eu vi as divulgações, eu vi, ficou bacana. Quem faz a trilha sonora original do curta é esse meu amigo. E aí nós trabalhando na coisa... E aí ele consegue ter... Não, ele me apresentou, meu irmão, massa. E aí eu achei bacana. Aí, mas Daniel, isso aqui? Não, isso aqui tá aqui por causa disso. Não, isso aqui tá aqui por causa disso. Aí é a mesma coisa em relação à questão da criação do personagem. Uma das coisas bacanas eu sou artista de rua, me assumo como artista de rua e... É um vagabundo. Que conversa, rapaz. Agora você quer que o personagem, rapaz. Tá deixa eu molhar o bico, cara. Quase que me levanto daqui agora. Foi por pouco, viu? Por pouco eu não dou um bicudo nessa mesa. Não era. Véio. Mas o personagem em si é realmente assim, o vagabundo, o nome do personagem? É o vagabundo. Por que que o Charlie Chaplin quis fazer isso? Quis denominar? Pronto, é porque assim, a tendência de todo mundo é não contextualizar as coisas. Entendi. Vagabundo
é um termo que hoje a gente tem ele como Pejorativo, exato. Hoje sim, né? Mas vagabundo significa andarilho, sabe? É um sujeito andarilho. Assim, não tem uma conotação criminosa. Na época, não é uma conotação que está à margem da lei. Né? Associado à margem da lei, sabe? Alguma coisa nesse sentido, não. Vagabundo significa um sujeito que é livre, que é andarilho, que não se prende, que é incapaz, que não tem condição de se prender, por exemplo, a uma escala 6x1, sabe? Não se permite, se permite se prender a uma escala 6x1, que é massacrante. Tá então, se for levar por esse ângulo aí, somos nós. Sim. Somos todos vagabundos, então, porque eu também não... Mas assim, não se trata, Nonato, de levar por esse ângulo. Não, é o que é. Por exemplo, ridículo. Tu gosta de ser ridículo? Geralmente, se for pro lado pejorativo, né? Justo. É uma terminologia que hoje você tem como pejorativa, mas ridículo é o papel um palhaço que não é ridículo, ele deve procurar outra profissão. Não é a profissão dele, porque ridículo... Ele tem que ser ridículo, porque ridículo é a arte de você fazer o outro rir. Tá entendendo? Você consegue, sendo ridículo, gerar riso no outro. Como se fosse na época os bobos da corte, né? Na era medieval, por exemplo. Isso é ridículo. Sim, mas o rei tá rindo, é o suficiente. Não, essa questão... É o que ele precisa para não ser decapitado. Não, e assim, e aí, se a gente for tratar, por exemplo, dessa questão do bobo da corte, desse período medieval, quem tem de poder no reino, e aí eu sempre relato isso nas oficinas, onde eu tô, quem tem poder no reino, tá certo? É o rei, né? Exato. É o rei. O rei, uma vez, chamou um general, sabe? Aí, pai, você, rapaz, teve lá minha tropa e tal, e pai, deu um maior esculacho lá no cara e pá, tacou uma tapa no general, ó. Aí o general, porra, na mesma hora chamou o tenente dele lá, sabe? Aí, pá, escrachou o tenente e pá, tacou uma tapa no tenente. Aí o tenente, pá, chamou um soldado lá e pá, escrachou mais ainda e pá, tacou outra tapa no soldado. Aí o soldado lá chamou um estagiário lá e tal e pá, e tacou uma tapa lá aí chamou o garçom lá. Aí tacou a tapa no garçom. O garçom pegou o bobo da corte e tacou uma tapa no bobo da corte. O bobo da corte não contou pipoca e pá, tacou uma tapa no rei. O único que tinha autoridade de tacar uma tapa no rei ali era o bobo da corte. Ele tacou uma tapa no rei e todo mundo riu. Tá entendendo? É o único que tem autoridade, sabe? O único, meu amigo, um pedreiro, se ele faz uma parede torta, a casa cai, a parede cai, né? Se um médico, na hora da cirurgia, ele se engana com bisturi, alguma coisa, o paciente vai a óbito, né? O palhaço não. O palhaço é o único que tem a autoridade de errar. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Assim, o poder do palhaço, tá entendendo? É de uma dimensão, grandeza, né? É de uma dimensão maravilhosa, porque ele admite o erro. E a cagada dele é a glória dele. É por aí. Tá entendendo? Assim, e aí quando você domina técnicas de palhaçaria, quando você domina o teatro, o jogo teatral, você domina isso, os erros. Você faz, por exemplo, a artista de rua, por exemplo, quando eu tava no semáforo, e aí parava umas blitz, assim, tipo, Rogaciano Leite, cansou de passar duas viaturas, aí passava, eu tava no meio, aí eu começava a me tremer todinho, mas os carros tudo buzinava, ria e tal, e a polícia, bora, e eu me tremendo, tá entendendo? Assim, o artista de rua, ele é maravilhoso porque ele aproveita tudo que acontecer. Ele aproveita o bêbado, ele aproveita o bêbado, o cachorro, ele aproveita tudo. Resumindo, o que não falta pra ele é ferramentas. Tudo pra ele, qualquer situação. Alguém tropeçou na frente dele, já se fudeu. Aí já é um gancho pra ele, é um gatilho. Aí ele precisa estar com as técnicas... Em mãos. Em mãos, né? Pra poder aproveitar todas essas ocasiões. Aí, quer dizer que a polícia passava e tu fazia?
me tremia todinha. Aí o povo ficava buzinando, pega, eu, não, mas tá sujeira, tá. E aí, muitas vezes eu me negava aí o carro pegava, dava a volta, bora, agora tá limpeza, pega e tal. Tá? Assim, tem muita história bacana. E... Já fiz. Ei, dá não, ó. Tá ali os homens, dá pra pegar, não. Aí, Nonato, todas essas vivências da arte de rua, elas de uma forma ou de outra estão no curta-metragem, sabe? No seu primeiro curta, né? No primeiro curta, porque nós estamos finalizando. Trabalhando. Trabalhando. Em junho, agora, final de junho, nós vamos estar lançando a websérie. Aí a websérie é uma websérie temática, né? É o humor salva o amor e o amor salva o mundo. E aí ela vai estar brincando com essa coisa, refletindo sobre essa coisa do amor, né? Do afeto. Peraí, segura aí. Vai falar agora desse websérie. Show de bola. Beba água aí. É isso. Senhores, aproveita esse momento, já se inscreve aí no nosso canal, já manda um like, já dá um curtir. Pra quem é da turma do Chaplin aí, já manda um curtir também. Show. Vamos lá. Nossos patrocinadores, rapidinho, pra não perder o nosso O curta. fio da O nosso meada, curta aqui, que o tempo aqui tá quase um curta, né? E antes que o Apolo se esqueça, porque não eu me esqueço. Ropaf, nosso patrocinador. Galera, precisou de rolamentos, mancais, correio de transmissão, como teve uma gravação com o Dailanda e da Ropaf também, vocês tiramos algumas dúvidas em relação a rolamentos, a polias, a correias de transmissão. Já não esquece, tá? Precisou desses componentes, vai na Ropaf. A Ropaf fica localizada aqui no Maracanaú, no Distrito Industrial de Maracanaú. Prolube Lubrificantes, a marca do lubrificante, maior distribuidor do Ceará de lubrificantes da marca Rocol e TW, é com o time da Prolube. VNP Contabilidade, Cortez e Gonçalves Assessoria. Vamos lá, Apolo? Rapaz. Sim. É isso mesmo. Cabo é bom de peixe. Rapaz, tô tentando. Não, é bom. Vamos lá, Apolo. Cara, me tira assim, o seguinte. Sai quando? Assim, tem data confirmado pra segunda web? A web. Porque assim, vai sair... o primeiro foi um curta, né? Que saiu no cinema, como você explicou. Justo. Antes de você entrar nesse do web aqui, esse curta que foi no cinema, tu vai disponibilizar ele em alguma plataforma? Pra quem quiser estar nos assistindo, quiser. Nós vamos estar... Existe no universo do audiovisual como um todo, ele tem alguns gargalos, né? Por exemplo... Sempre, né, cara? É muito difícil, por exemplo, a produção audiovisual é muito difícil. Hoje existe toda uma tentativa de uma política pública de incentivo ao cinema. Você tem, por exemplo, o cinema nacional aí em destaque, né? Com Ainda Estou Aqui. Você tem a Pernambuco com uma indústria de cinematográfica tentando se consolidar. Você tem hoje aqui no Ceará algumas iniciativas bem bacanas da Ceará Filmes, tentando se construir uma Ceará Filmes. Você tem um movimento cineclubista muito forte, mas de toda forma você ainda tem alguns gargalos. Por exemplo, você disponibilizar o filme em sala de cinema é muito difícil. Não, isso é um ato... porque você tem, né? É um ápice já, né, do negócio. Assim, eu sou muito grato e aí aqui eu vou agradecer publicamente, por exemplo, a Secult For, que viabilizou a criação desse filme, né, a produção desse filme, através da Lei Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, vocês sabem quem é, né? O humorista Paulo Gustavo, que morreu na época da pandemia, morreu da Covid-19, e aí é um período muito complicado para todos. Ele tinha um personagem feminino e tal, né? Era massa. Justo, A Minha Mãe é uma Peça e tal. Isso. E aí esse período foi muito complicado e perdemos diversas pessoas. E o setor da cultura sofreu muito, porque foi o primeiro que parou e o último a voltar. E aí a Lei Paulo Gustavo, ela vem como uma lei emergencial para dar um respiro para o setor cultural. E aí, a partir dessa lei, nós conseguimos ter o projeto aprovado na Secult For, Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, através da Lei Paulo Gustavo e do governo federal. E tivemos o prazer imenso, gigantesco, de fazer o lançamento do filme no Cine São Luís, no Cine Teatro São Luís, que é um templo da arte e da cultura. Aquele teatro é maravilhoso. Hoje é gerido pela Secult, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
E aí eu fico aqui meus agradecimentos pelo apoio, por ter propiciado um artista de rua ocupar aquele espaço, foi muito significativo. E também registrar a participação no filme, né, da Ana Costa Barros, que estava na produção, de uma equipe maravilhosa, o Alex Meira, teve lá, o Lucivan Moura, teve lá o Joaquim Santos teve lá, e assim, todo mundo que estava participando da produção. Não é cinema é um ato coletivo, né, de muitas mãos trabalhando e tal, e aí a gente tem que... E fizeram acontecer, né? E fizeram acontecer, né? E aí, a websérie, ela vai... Aí, onde é que vai estar sendo disponibilizado? A princípio, nós vamos estar tentando fazer o circuito de festivais. A gente estamos escrevendo o curta em alguns festivais, né? E estamos tentando cavar espaços de exibição. Nós vamos estar fazendo uma circulação desse curta também pela rede cineclubista. A gente tem o Chaplin cearense. Quando a gente vai começar a desenvolver nosso trabalho, alguns outros trabalhos nascem paralelos ao do Chaplin. Na verdade, são desenvolvimentos do Chaplin em atuação social. Eu moro ali na Aerolândia e com o envolvimento da comunidade, das crianças, essa coisa do encantamento, né? Das pessoas, essa nostalgia que falávamos no início, com o envolvimento das crianças, vai surgir 2 projetos, que é a Teatrinho de Palhaços e Brincadeiras, que é uma companhia de teatro voltada para o teatro infantil, protagonismo da criança. É um projeto que quer debater e discutir a perspectiva adultocêntrica da sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade, ela é para adultos, sabe? Tudo é feito para adulto. Sabe? A criança assim, você não tem espaço. E criança, a criança na sociedade como um todo, ela tanto é negligenciada, né? Mas ela ela não eu me lembro do Chaplin, não é levada a sério, né? Assim, na verdade, ela não tem um... Ninguém liga pra menino. Ninguém liga pra menino, sabe? Perder tempo. Vou deixar perder tempo com o menino. Não é, não? Não, aí assim, realmente os espaços, sei lá, os eventos não comportam. Não comporta. E pior, eu acho que a gente acaba, por essa lógica, a gente acaba perdendo a capacidade da gente ser criança, apesar de ser crescidos, sabe? Assim, a questão de fabular, sabe? E aí isso funciona para a indústria também, sabe? Você, na indústria, você diariamente, no cotidiano, você tem diversos problemas ali. E se você não tem uma capacidade de fabular soluções... É imaginativa mesmo. Se você não imagina soluções para diversos problemas que acontecem no cotidiano, sempre numa indústria, numa escola. Ou a coragem da criança, né, cara? Porque criança e aí você acaba, é uma lógica que acaba matando a criança dentro de você de fato, sabe? E aí essa questão da minha descoberta enquanto palhaço, assim, eu falo palhaço, mas eu só faço Chaplin, não faço palhaço, não. E aí o Chaplin é um tipo de palhaço, né? E eu acho que vem por aí. E aí, junto com a Teatrinho de Palhaços e Brincadeiras, nós temos o Cineclube da Casa, que é um cineclube que circula a Aerolândia com obras do universo chapliniano. Assim, o que é isso? O que é isso? O menino, não, vou te mostrar. E a gente faz a exibição do filme do Chaplin lá, a gente mostra os filmes, são 2 temáticas, a obra chapliniana e realizadores e obras de realizadores locais, cearenses. E aí, ou seja, isso numa tentativa de suprir essa deficiência. O sujeito faz um filme, um curta e não tem onde passar. Aí a ideia é que a gente consiga também fazer uma circulação pela rede cineclubista. Você tem diversos cineclubes na cidade, onde a gente vai estar disponibilizando o filme sem custo algum, e fazendo algumas ações para que o filme também circule pela rede cineclubista. E atrair, né? E atrair. E fazer reverberar. Na verdade, a ideia é que a gente consiga fazer reverberar o máximo possível. A princípio, nós não vamos estar disponibilizando em plataforma alguma, no YouTube ou em qualquer outra plataforma,
Mas depois que ele fizer esse circuito de festivais, depois que a gente vê essa perspectiva de streams, essa questão do circuito de cineclubes, aí a gente estuda alguma forma de disponibilizar de forma gratuita para mais pessoas, né? Ah, entendi. Ô, Apolo, assim, esse trabalho do Chaplin, né, pelo tempo de Carlitos, isso já se tornou como é que eu posso dizer, um domínio público, né? Passou de 20 anos, 40 anos, alguma coisa assim. Assim, na verdade, é bem complexo essa coisa do domínio público, sabe? Mas só para mim entender o meu raciocínio. Aí fora mas você... Mas é 70, só pra... 70? 70, é. Até ele morrer então, né? Foi o tempo dele... Não, ele mas quase 80. É 70 da criação. Da criação, né? Mas, por exemplo, ó, o Mickey Mouse. O Mickey Mouse da Walt Disney fez 70. Na verdade, foi sendo prolongado e tal, justamente muito por conta da Disney. Mas o fato é que o Mickey Mouse entrou em domínio público, né? Só que a luva do Mickey, não, porque foi criado tipo 10 anos, 20 anos depois. E aí você tem um Mickey Mouse, mas você tem a luva que ainda tá sobre direito autoral. E aí o Chaplin é da mesma forma. Alguns vídeos, uma parte da obra chapliniana já está em domínio público. Tem uma outra parte que não, né? Mas o Chaplin é um negócio tão fora da curva que eu estudando, fazendo a pesquisa do Chaplin, mas você tem Chaplin trabalhando no mundo inteiro. Você tem um Chaplin indiano, você tem um Chaplin indiano, cara, eles ficam conversando comigo no WhatsApp, esse Chaplin indiano, mas eu não entendo nada do que ele fala. Mas ele é muito esquisito, sabe? É muito esquisito. Ele começa, aí parece que ele se aperreia, aí ele começa a falar, e aí ele fala, e é muito engraçado. É um dos Chaplin que eu mais me comunico, assim, no meio do mundo. Mas eu vi, por exemplo... o indiano. Eu vi, e o cinema indiano é muito forte. Você tem um Bollywood lá, você tem uma indústria... Lá. Você tem uma indústria audiovisual lá na Índia muito pulsante. Mas você tem, por exemplo, Chaplin Ele tá entre os mais fortes do mundo, né? O cinema indiano? Porque assim, ó, tem primeiro Hollywood, depois acho que tem a indústria cinematográfica da Itália, que é muito forte. Assim, na verdade, o que é que vai significar forte, né? Tipo, é o tanto de capital que pode aglomerar, tanto né? A parte capital como a presença deles, né? Mas, por exemplo, o cinema Hollywood norte-americano. Não tem como, né, cara? Os filmes tudo e qualquer coisa que a Índia fizer ou que a China fizer vai ser forte. Tudo, qualquer coisa. A Índia é um mundo e a China é um outro mundo. É muita gente. É gente demais, mano. Realmente. Tudo que você fizer agora lá... entendi. A lógica não, é uma direta mesmo. Tudo que você fizer lá vai gerar muito capital, vai só gerar a população muita economia. deles. Não, já só o mercado interno. E se você faz uma indústria com planejamento... Falando de indústria, então... tá bom, então vamos diminuir aí a população. E a indústria cearense? De audiovisual? Audiovisual. Você tem uma coisa muito forte, sabe? Assim, eu sou da performance. Eu fui fazer esse filme, o curta do Chaplin, fiz essas coisas, por uma oportunidade mesmo, por um prazer e tal, porque o Chaplin tem uma relação forte com o cinema, mas eu mesmo sou da performance, eu sou do circo, eu sou da arte de rua. E a indústria cearense, a gente sabe porque a gente vive no meio cultural e tudo. Mas a dificuldade existe, né? Existe, mas é muito pulsante, sabe? É muito pulsante. Você tem as coisas que acabam tendo uma projeção nacional, como tipo Cine Hollywood, essas coisas assim. Você tem algumas coisas que acabam tendo uma dimensão nacional. Você tem, por exemplo, Motel Destino, que estava em Cannes ano passado, ano retrasado. Você tem obras cearenses hoje
no Festival de Cannes. Assim, você tem muita gente produzindo, muita gente fazendo muita coisa. E você também tem muita gente fazendo que não tem vazão. Por exemplo, o filme do Chaplin não tem vazão, assim. Vai ter vazão numa bolhazinha ali que me acompanha, sabe? Que tem uma coisa, mas você não tem existe um gargalo. Apesar das produções poderem serem muito maiores, ter muito mais incentivo, já existe um gargalo muito sério para a indústria fazer, escoar, né? Para fazer a divulgação mesmo do que está sendo feito. Por exemplo, uma parceria, por exemplo, com as escolas de tempo integral. Você tem escolas de tempo integral maravilhosas hoje no estado e no município, tá entendendo? E você poderia estar fazendo um programa de cinema na escola, tá entendendo? O cinema enquanto ferramenta de formação do sujeito. Não tem o Senai lá que passa o Tempos Modernos? Tem, o Senai. Pronto, né? Não é de fundamental importância você trabalhar a linguagem do cinema na formação daqueles profissionais? Assim por exemplo, numa sala de aula, sabe? Acaba que, por exemplo, a linguagem do cinema, a linguagem do teatro, da performance, das artes visuais, ela é negligenciada, por exemplo, no campo educacional. Então, aos poucos, ela vai morrendo. Não é que vai morrendo, mas ela não deixa de... Ela é subusada, sabe? Assim, você tem uma potência gigantesca, aí você tem uma máquina. Potencial, né? Você tem uma... Mas você não liga. Não, você bota ela para rodar só em 10%. Tá entendendo? Aí ela fica só... Você tem uma tira na semana pra lavar, aí tira no domingo pra dar uma volta na quadra. Você pega um rolamento, como é o nome do nosso da Ropaf, da Ropaf. Você pega um rolamento da Ropaf. A gente sabe que o rolamento da Ropaf... O que tu entende de rolamento, Rapaz, deixa eu vender meu peixe. A gente sabe que o rolamento da Ropaf é diferencial. Ele tem uma capacidade fora do comum, tá entendendo? Mas aí você pega e bota o rolamento da Ropaf pra fazer um carrinho de rolemão. Boa. Um carrinho de rolemão. Veja o desperdício que tá dentro de uma potência que é o rolamento da Ropaf. Tá entendendo? Você perde essa potência, essa... Dar um tiro de bazuca numa formiga. Por aí. Não era não. É um potencial oculto. Ou seja, tem o potencial, mas não é. Não é oculto, não. Ele é bem visível. Ele é muito estudado. Mas não é explorado, pronto. É isso? Não é explorado. Aí não é explorado por algumas questões. Burocráticas. Burocrática, mas sobretudo de desejo político mesmo, sabe? De desenvolvimento das políticas públicas de cultura. Fazer com que a Secretaria de Cultura dialogue com a Secretaria de Educação, que por sua vez dialogue com a Secretaria de Saúde, tá entendendo? Assim, tudo é isso. Por exemplo, eu faço algumas ações, por exemplo, junto ao SESC de Educação e Saúde. Eu vejo, eu acompanho. É maravilhoso, sabe? Como o SESC trabalha essa percepção da educação na saúde, sabe? Mas é todo um diferencial de trabalho. E isso poderia ser desenvolvido pelo Estado, enquanto política pública mesmo, sabe? Mais de vera mesmo. E se sustentar. Sim, de vera. Se sustentar, né? Porque, assim, porque a política pública, a gestão tá sempre mudando. Não, mas é política de Estado, não é política de governo, não. Sabe? Assim, uma coisa, o governo entra hoje, aí quer desmanchar tudo que foi. Exato. Quando não quer desmanchar, fica colocando culpa no governo passado. No anterior, exato. Mas a gente tem que fazer e gerar política de Estado. Por exemplo, a lei Aldir Blanc, Aldir Blanc foi o primeiro artista assim com maior relevância, com maior visibilidade, né? Do Brasil, que morreu também na pandemia. Para você ver como a gente perdeu muita gente na pandemia e ainda a gente hoje vive como se nada tivesse acontecido, né? Muita coisa, mas assim... Houve uma avalanche no passado, né? Foi muito sério. E aí o Aldir Blanc, que, por exemplo, que é o compositor da música que há pouco tempo nós conversávamos aqui, sumia o Carlitos, né, embaixo de um viaduto, um bêbado trajando luto, me lembrou o Carlitos, né? Ele é um dos autores dessa música.
E com a morte dele foi lançada a lei Aldir Blanc. Foi lançada e Com o propósito de dar uma sobrevivência aos artistas, sabe? Eu fui a cada mudança não mudar, se manter, se sustentar, né? Não, na pandemia ninguém saía mais de casa, ninguém não tinha mais nada. Eu não podia ir pra rua. Tá entendendo? Aí, pra fazer as lives, e aí você teve uma explosão, por exemplo, dos podcasts, você teve uma explosão. Entendi. E aí foi uma lei fundamental, assim, pra sobrevivência, pra gente poder atravessar esse período. Tanto vocês quanto a gente. Sim. Os holds, os técnicos de teatro, esse pessoal tudo parou. Tá entendendo? Parou, como é que vai comer? Tá entendendo? Acho que minha mãe, a gente trabalha um dia pra poder comer no outro, sabe? É uma sobrevivência muito. Não tinha, principalmente os artistas de rua também, né? Todo não tinha mundo, carro, não tinha ninguém. Todo mundo. Não tinha sentido você sair de casa por você e pela sociedade. Porque se você sair de casa, você ia propagar o vírus. Sabe? Por mais que existisse e que possa vir ainda existir um discurso negacionista, sabe? Contra a vacina, é um absurdo isso ainda existir. Né? Mas aí o que é que acontece? Acontece que o Aldir Blanc morreu, foi lançada essa lei emergencial e hoje a gente tem a Aldir Blanc 2, que é onde alguns projetos já estão sendo contemplados, tá? Estão sendo lançados alguns editais, tanto pela Secretaria de Cultura do Estado quanto do município. E a lei Aldir Blanc 2 é uma lei de Estado, não é uma lei do governo que tá aí, não. Vai sair o governo e vai continuar. Até 2027, a gente tem recursos, tá certo? Que são recursos que estão garantidos a priori. São recursos que estão condicionados à execução. Todo ano vai ser repassado um valor X que está... destinado, né? Que é destinado, vai direto para o Fundo Municipal de Cultura, vai direto para os entes municipais, do governo federal, um repasse direto para os municípios e para os estados, e está condicionado à execução de 60% do ano anterior. Por exemplo, se eu ganho 100 mil, 1 milhão, eu tenho que fazer a execução de 600. Eu faço a execução de 600. Se eu conseguir fazer a execução de 600, aí eu ganho mais 100 para poder executar em 2026. Esse ano agora, por exemplo, tem um gargalo muito forte, por exemplo, na Secretaria de Cultura do município, porque ela tem que executar 60% desse recurso que caiu em 2024, ela tem que ser executada agora em 2025, mas até em julho ela tem que executar 60% desse recurso, porque senão o recurso de 2026 não cai. E se não cair, vai prejudicar toda uma classe artística, vai prejudicar toda uma cultura, uma política pública para o setor cultural, para a indústria cultural. Tá entendendo? Aí tem algumas debilidades desse tipo que a indústria, por exemplo, do Maracanaú, né, do Parque Industrial, e tal, ele recebe, essa indústria, assim como o agronegócio, recebe incentivos, recebe redução de imposto, recebe tanta coisa. E para a cultura, se a gente colocar num paralelo de desenvolvimento econômico, de capacidade de mover a economia, é mínimo, é quase que insignificante o investimento que se tem em cultura. É insignificante. Se você tivesse o mesmo investimento... O percentual, você tá falando, muito pequeno, né? Sim. Realmente. Não, se você colocar em percentual o que o agronegócio tem de subsídio, tá entendendo? Em relação com a cultura, a cultura é praticamente insignificante. Tá entendendo? O incentivo que você tem à cultura, sabe? Mas porque também, cara, tem muito... Não vou dizer assim... Mas tem muito filme ruim, bicho, brasileiro. Que, pelo amor de Deus... Rapaz, uma perca de tempo ali, de investimento de tempo. Mas tu precisa ver. Né? Mas aí você vê, por exemplo... Tu assiste muito filme americano, né? Alguns. Alguns. Agora tu
pega esse filme americano que chega aqui. Tá? Pra tu ver, eu te dou 100 filmes americanos ruins, feito mês passado. Eu passo um checklist pra você. Pois manda pra mim. Assista esses filmes aqui. Então tu não vai nem conseguir assistir, porque de tão ruim que são. Não, é porque assim, ó, filme pra mim. Ó, é um absurdo. Filme pra mim é o quê? Cara, chegou ali nos 10 primeiros minutos ali, o negócio foi tão... eu já não... Hã? É o filme cansado. Há uns storytelling tão fuenga, velho. É porque tem público, cara. Esse é o problema. Ah. Não. Você é público de um segmento e existem pessoas que gostam desse segmento. Ó. Tu quer ver um curta legal que eu assisti? Não, me diga um filme ruim brasileiro. Quase todos que eu assisti. Tá bom, qual foi que você assistiu? Eu não quero saber qual todos, não. Eu quero saber o filme brasileiro que você assistiu. É. Quase todos não, calma. O Brasil tem uma escola de filme muito top. Pô, eu... Vamos fazer o seguinte, Nonato, tu se sabe qual levanta. foi o Não, vamos fazer. Tu se levanta e deixa o rapaz sentar aqui. Pode sentar aqui, puxa a cadeira, meu amor, puxa. Não, pode puxar a cadeira, puxa. Ó, eu vou dizer, teve 2 momentos que eu quase me levantava, dava um bico nessa mesa e faz. O primeiro foi naquela hora que ele falou sobre o vagabundo. Agora tá sendo outro, eu tô me coçando aqui. Isso? Mas tudo lá bem, fora vamos nós lá. resolve essa porra. Não. A nossa amizade vai valer mais. Eu escuta, conheço, Apolo. Eu conheço o Nonato de outra vida, né? É, de outro. Não, você não quer mais reconhecer. Não, eu conheço. Você está negando aquele passado. Não, eu conheço outra vida. E o... agora tem Peraí, Levi, deixa de dar conta que eu tô tem... tentando lembrar, pelo amor de Deus. Tem que... Não, mas tem que falar do passado, tem que falar pra cá, porque vão pensar que é prostituição. Peraí, não. Não, o nosso passado não foi prostituição. Não, assim, nosso... E aí tem a ver com a questão de se reencontrar como artista de rua, sabe, Nath? Porque a gente sabe o quanto é pesado, e aí é um debate que tá em voga, a escala 6x1. Tá rolando ainda. Não, a gente sabe o quanto é pesado, sabe, pro ser humano, pro sujeito existir. Tá? A gente trabalhou de garçom, eu trabalhei de garçom. Tá voltando nessa ninja agora, tá vendo? E lembrou, né, sem vergonha? Lembrou, né? Eu rodei aqueles restaurantes tudo da Aldeota. Tudo da Aldeota. Garçom rei, nós cego, aí rodava tudo de mesmo. Aí, o que é que acontece? Ei, era doído, velho. Era louco, cara. Era louco. Não tinha nada a ver a escala, não tinha nada a ver, porque a gente só ia trabalhar quando funcionava, mas antes disso, nós já tinha que estar lá. Não, e é muito massacrante, cara. É muito massacrante. Pros que estão lá ainda, né, hoje, é muito os que estão lá. O emprego do comércio é muito massacrante. E esse subemprego, viver de subemprego, tá certo? Maltrata o espírito da pessoa. É uma das coisas que faz com que o sujeito deixe de ser colorido, de seja alegre, seja imaginativo, que fabule coisas boas pra si e para o mundo, tá certo? Fica preto e branco. O sujeito vai se bitolando, ele vai se bitolando, vai cada vez mais se bitola, né? E aí perde a percepção do estudo, da pesquisa, do aprendizado, porque ele tá num ritmo ali de trabalho quase que maquinário mesmo, sabe, assim, no automático. Tempos modernos. É praticamente isso, sabe? E foi a partir dessa realidade, sabe, de vida, que você diz assim, ó, meu irmão, você só tem uma vida. Se você disser assim, não, eu tenho 2 vidas. Uma vida, né, nessa aqui eu vou fazer besteira, eu vou fazer isso, aquilo, mas na outra eu faço tudo ok. Não, parceiro, não dá. Não é game over. Tá entendendo? Aí é só uma vida. Não, mas se você não correr atrás do que você quer, Ó, eu me encontrei muito tarde na minha vida, sabe? Por N dificuldades que eu tive na minha vida. Eu perdi meu pai cedo, tive que trabalhar e tal, uma série de dificuldades. E fiz muita coisa que eu não queria ter feito na minha vida. Mas na medida em que a primeira coisa, quando você descobrir o que você quer, parceiro, não dê um passo para trás, sabe? Não dê um passo para trás, tudo que você fizer, seja mirando aquilo que você gosta de fazer. Aí, quando eu me encontrei de Chaplin como artista de rua, foi mais ou menos isso, sabe? Eu acreditei. Realmente tu caiu ali a ficha, é isso que eu quero. É isso, sabe? Ou isso, porque eu trabalhando de garçom, os meus filhos eram pequenos, os nossos filhos eram pequenos, mas eu não tinha Peraí, tempo Apolo.
Nossos filhos, cara. Não, é o Da- seu, da- o seu, do- seu, ah, pelo tá. amor de Deus. Ficou esquisito agora, velho. Nós dois juntos trabalhando de garçom. Não, Cara, não, vai dar certo. Ei, Não, era mas mesmo, aí- era mesmo. O Mas Nico era um a gente bebezinho, mal, velho. a gente não tinha tempo pra ficar com os meninos. Tinha A mesmo. gente pelejava. Você lembra uma A gente não vivia, sobrevivia. sobrevivia, sabe? Era verdade. Era muito massacrante isso. E aí, a partir disso, dessa dificuldade de sobrevivência mesmo, é que eu, por exemplo, na época, eu estava trabalhando em um restaurante. Aí eu tive acesso à faculdade, fui fazer faculdade de serviço social. E o dono do restaurante lá disse que era à noite, né, foi pelo ProUni, a partir do ProUni. E o rapaz lá não me liberou, sabe? Tinha que me liberar lá para a janta, eu ia trabalhar só no almoço, final de semana e tal. Ele disse que não me liberava, aí eu peguei e saí. Falei com a minha esposa, ó, não, assim, não, saia, a gente dar um jeito. Pronto, e esse jeito, quem iluminou o jeito, quem iluminou o caminho para que eu conseguisse tanto concluir a faculdade, como sustentar a casa, sustentar a família, foi o Chaplin. Foi esse reencontro com o Chaplin. Mas o. Ah, tá, o reencontro. Mas desde quando tu tinha essa admiração? Com certeza tu já era fã. Mas desde quando que tu tinha como é que eu posso dizer, cara? Essa vontade de ser chato, porque tu não lá no trabalho, o máximo que a gente brincava era só comigo, que a gente tirava brincadeira. Tu não tirava brincadeira com ninguém. Parecia um robozinho lá. Era porque Entendeu? eu não tava infeliz. Nunca. Mas tu nunca. Como é que eu posso dizer? Tu nunca expôs o Chaplin. Porque tem pessoas que têm aquele dom, aquele talento e faz aquilo. Sim, e faz sim. no trabalho, em casa. E no trabalho tu. Agora, quando a gente saía junto, aí tu ficava fazendo tuas palhaçadas. Porque ali, aquele ambiente ali, é um desses motivos, assim. É ambiente que não faz você viver, sabe? E aí você se prende, você vai por obrigação. E você acaba nem por no dia do pagode, velho. Não. Aquilo era triste demais, mas pelo amor de Deus. Mas aí, assim, de toda forma, esse eu digo reencontro, o Nonato, porque o meu pai, ele sustentou a família, somos 5 irmãos lá em casa, né? E ele sustentou essa família viajando a semana toda, sabe? Ela comprava. Antigamente, em 88, 87, 86, por ali, você passava todo no Fantástico, você tinha as propagandas do Fantástico, você tinha produto da promoção da semana. Na Americana tinha um produto da promoção. E aí a gente ficava todo mundo na sala esperando essa propaganda. Pai, vai passar. Aí passava o produto. Era sabonete, por exemplo. Aí na segunda-feira de manhãzinha, bem cedinho, meu pai ia lá, comprava caixas de sabonete, botava na cabeça e ia vender no interior. Tá entendendo? E aí vendia até sexta, voltava sexta-feira, e aí final de semana passava com a gente. E o momento que a gente tinha de família, sabe assim, um momento que a gente se reunia todo mundo, era para assistir, depois do Fantástico, o festival Charlie Chaplin. Ou seja, essa percepção do Chaplin, eu tenho ela bem novo, aí bem garotinho mesmo, com a presença do meu pai. Tá entendendo? Assim, se hoje teu pai fosse vivo, tu acha que ele teria orgulho de tu como personagem? Rapaz, meu pai, eu vou dizer, cara, se o meu pai fosse vivo, eu realmente acredito que eu acho que ele ia ter orgulho de muitas coisas, sabe? E de uma das uma das coisas é que é da determinação, sabe? Principalmente da determinação. Foco, né? É o foco, sabe? Assim, essa coisa. Eu sempre digo o seguinte, se tu tiver alguma vez na tua vida, por aí, onde tu cair na dúvida do que é ética. Ética é um negócio complicado a se definir, né, e tal. Sim, bem complexo. Se tu tiver alguma dúvida do que é ética, tu pergunta pra tu mesmo, rapaz, meu pai e minha mãe iam ficar orgulhosos ou iam ficar envergonhados? Sabe? Aí pronto, aí tu vai saber o que é ética. Sabe? Assim, e aí, nessa minha trajetória, eu sempre me perguntei isso, sabe? Rapaz, será que meu pai ia ficar orgulhoso ou ia ficar triste, né? E aí essa percepção
de ética é a que eu levo, sabe? E cultivo. E aí, assim, dessa forma, foi como eu me reencontrei com o Chaplin. A partir de uma dificuldade, porque eu saí do emprego, aí as contas começaram a chegar, água, luz e tal. E Que elas não querem saber não, se o cara querem tá saber, ou não desempregado. Aí, pronto, aí, rapaz, qual vai ser a alternativa? Ai, não, vou me reencontrar com o Chaplin. Aí, puf, fui pra rua, taquei, pá. Aí, assim, o começo, rapaz, ó, o processo. Outro dia agora, eu tava vendo os meus primeiros registros. Meu primeiro registro de maquiagem. Aham. Ó, eu mudei demais. Tu tinha coragem de sair desse jeito? Eu tenho nada, mas como é que eu vou sair com uma maquiagem dessa? Como é que eu vou sair com um figurino desse? Tudo é processo, sabe? Na medida em que você vai estudando, vai pesquisando, vai desenvolvendo o personagem, vai se apropriando de técnicas, vai estudando pandomima, vai conhecendo tudo, você vai melhorando, você melhora a maquiagem. Mas nesse caso, ó, por exemplo, como é que eu posso te dizer? Já houve o mesmo caso, que não foi o caso do Dr. Didi, não sei se tu chegou a assistir o episódio, que ele também se viu na linha da amargura, né? No final ali, ele chegou lá no... Porra, e agora? O que é que eu faço? Tô desempregado. O que eu tenho não vai dar pra me manter. E aí ele incorporou o personagem, criou o din-din dele lá e... Sim. É tão tal que ele hoje ele não é um ambulante, um vendedor de rua. Ele é um artista de rua. A prefeitura designou ele como artista de rua, porque ele tem um personagem lá na Beira-Mar como o Dr. Didi. E ele se reinventou. Mas isso por conta de uma dificuldade. Se você não tivesse passado por essa dificuldade... Tu acha que tu teria se reencontrado com o Carlito? Tu fica falando no Chaplin, você tá todo errado. Você disse que o Chaplin é um e o Carlito é outro. Eu tô falando o Carlito. Aí eu vou dizer uma coisa. Se minha mãe fosse uma poica, eu era um baicurinzinho. Tá entendendo? Mas, rapaz, o que faz o sujeito é as experiências que ele atravessa na vida. Isso é verdade. Tá entendendo? É simples assim. Não tem, sabe? Não tem meio termo. Não tem. O que te faz é como você se relaciona com as experiências que você atravessou. O que vai forjando, né? Assim, o Sartre vai dizer que não importa o que o mundo fez com você. O importante é o que você faz com o que fizeram com você. Tá entendendo? Aí vai da tua visão, né? O que você quer daquilo, né? Como é que tu vai reagir a determinadas dificuldades? Isso é verdade. Tá entendendo? Como que você vai se reinventar, né? Como você vai ser. E o Carlitos, o Chaplin, esse personagem, Carlitos, ele é muito interessante. Porque ele busca, se você assistir a filmografia dele, todos os filmes dele... Eu já assisti todos. Pois a gente pode observar que ele busca estratégias de sobrevivência. Ora, veja só, ele pega um menino... O menininho, já é falado. Né? Pronto, aquilo é a síntese do que é o personagem. Sabe? A estratégia de sobrevivência. Ele pega... De início, ele não queria de jeito nenhum pegar o menino, ele fica tentando se livrar da criança e tal, de tudo que a gente... Eu sei que ele acaba pegando o menino, sendo obrigado a ficar com o menino e criar afeto com o menino. E aí, pra eles sobreviverem, o Chaplin vai começar a consertar a vidraçaria e bota o menino pra quebrar a janela. Começa a quebrar a janela. É um case, assim, de negócio, né? Um case de sucesso maravilhoso. Que menino pilantra porque da porra. Ele gera uma demanda na qual ele já tem a solução ali de imediato. E isso se chama estratégia de sobrevivência. Sabe? E tá presente em todos os filmes do Chaplin. Num filme chamado Vagabundo, num filme chamado Em Busca do Ouro, né? Em toda a filmografia do Chaplin, essa estratégia, esse personagem que é vagabundo, que não se adequa a uma escala de 6:1, que sabe que a indústria moe o sujeito, moe a alma do sujeito, tá certo? Sabe que tudo vai tudo vai ser permitido em nome do lucro, tá entendendo? Esse sujeito, ele busca estratégias de sobrevivência. Provavelmente foi o que aconteceu com o Dr. Didi, provavelmente é o que aconteceu comigo, provavelmente é o que aconteceu com o Coloral. O Dr. Didi disse que trabalhava 12 horas por dia, não foi, Levi? O que aconteceu com o palhaço Coloral,
Tá entendendo, né? Diversos artistas de rua, diversas pessoas que se reinventam estrategicamente, que dão aquele estralo de empreendedorismo, sabe? Que massa, eu vou ter que fazer isso aqui e tal, pá. E que estão ligados à oportunidade. O negócio é o seguinte, esteja ligado às suas oportunidades e crie e caminhe para aquilo que vai lhe dar satisfação. Aproveite, né? É. Aproveita a oportunidade, o cavalo selado só passa uma vez. Não é mesmo? Oh. É por aí. É isso Aí mesmo. E mais do que isso, você não vai deixar pra próxima vida, não, que não vai ter, não. É game over e acabou. Ah, diga isso não, cara, tem, pô. Vai se confiando. Eu poderia ter feito isso, esse né? caba, ele chegava de madrugada, podendo ir descansar, não. Ele ia jogar PS2, jogar videogame. Aí chegava no outro dia falando, joguei videogame e tal, papai. Eu lá, tenho tempo, eu tenho 3 meninos pequenos, mas eu tenho que dormir de manhãzinha, porque de manhã eu tenho que ajeitar os meninos pra ir pra aula, pra fazer isso, aquilo, outro. E eu chego lá, tá lá, só fala de jogo. Aí é game over, parceiro. Que não é aperta o start e volta de novo, não. Era verdade. Sabe? Chegava... E assim Chegava cansado pra caralho, em vez de dormir, eu jogava videogame ou assistir 2 Homens e Meio. Era o que eu fazia. Era por aí. Mas é isso. Quero dizer que foi um prazer lhe rever, tá certo? Fazia muitos anos. A gente se falava assim, né? De zap aleatório, tal, né? De forma aleatória. Mas Faz foi tempo. muito bom. Me recordo também de alguns amigos em comuns. O Ismael, nosso Ismael amigo. e o... Grandão, né? o Finha, né? Era. E aí, é um prazer lhe rever. Uma satisfação e uma alegria muito grande lhe ver com esse projeto de podcast, tá certo? E entender que fora da curva é uma possibilidade. Fora da curva a gente encontra diversas... Outras oportunidades, né? Não, e mais do que isso, a gente cria nossas oportunidades. Não, se tá fora da curva é porque já teve uma boa oportunidade. Não Sim, é por aí. Você tem toda a razão, Nato. E se você tiver mais alguma curiosidade ou qualquer coisa que você queira perguntar, você pode perguntar. Agora, se você vier abrir a boca pra falar sobre... se você falar sobre vagabundo, negócio de artista de rua, vagabundo, ou sobre que artista só quer Lei Rouanet, ou que qualquer coisa nesse sentido que mereça levar um tapa no pé do vidro, se você sai da cadeira, aquele nosso amigo entra no seu lugar, ou então essa mesa vai voar longe. Tá entendendo? Aí... Eu quero deixar bem claro pra vocês, mais uma vez. Isso, tá certo, a gente pode continuar. Mais uma vez eu quero agradecer vocês. Eu tô com medo de apanhar aqui. Só o Elton Levi com certeza não vai segurar esse mago velho. A Peia vai cantar. Apolo, eu quero só te agradecer, cara, por ter aceitado o convite. Mesmo por ter confirmado em cima do horário, né? Na última hora, eu já no caminho pra cá. Não, mas foi show. Meu Deus. Quem queria te matar é o Levi e o Elton, que não tava no programado. Eu tive uma aula aqui agora. Aí foi. Então foi bom, né? Perfeito. Muitíssimo obrigado pelo acolhimento aqui. Tá vendo? Eu pensei que tu não tinha moral de porra nenhuma. Os caras gostaram. Não é, não, eu não gostei. Eu vou logo avisando. Eu não gostei. Senta aqui, Elton. Vem cá, Elton. Finaliza o programa. Apolo, obrigado, meu irmão. Te agradeço mesmo de coração, viu? Show de bola. Tamo junto e vamos continuar na batalha. Pessoal. É isso aí. E criar conexão, criar parceria, criar o que a gente vai precisar. E aquele projeto a gente vai botar pra frente. Então, vamos fazer Ixi, é perigoso. Qual é? Não, pera aí. A gente já conversou sobre isso. Tá certo. Não, vamos botar. Não é mais negócio da época. Tá bom. Então vai dar certo. Dizer aí pra todo mundo curtir, né? Compartilhar. Não ria não, que é sério. Pra curtir, pra compartilhar, aponta assim também, mano. Essa câmera do meio aqui, macho. Pronto, pra curtir, compartilhar. E vai ser show de bola. E até uma próxima oportunidade. Tá certo? É nóis de novo. Eu vou... Tchau, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado? Não, só tô temeroso que você vai falar, mas... Pode encerrar logo? Também não pode encerrar logo, que já tá nervoso. Eu tô nervoso.
Não, Tchau, um beijo, um cheiro aí pra todo mundo. Que Papai do Céu abençoe cada um. É nóis. Fui. show.